Olá, pessoal! Meu nome é Mário Frigeri, sou poeta e escritor e estou convidando vocês para os meus momentos de poesia no YouTube e Facebook. Serão mais de 700 poemas e mensagens, meus e de outros poetas, interpretados com muito carinho para iluminar o seu coração. Venham comigo! O amor platônico de Dante por Beatriz. A Divina Comédia é um poema épico e teológico escrito por Dante Alighieri na Itália no século XIV e que levou quase 20 anos para ser composto. Foi escrito no dialeto florentino, bastante semelhante ao italiano de hoje, e não em latim, que era a língua culta da época. Traz uma visão filosófica e teológica de como era visto o mundo naquela era medieval. O poema está dividido em 3 partes: inferno, purgatório e paraíso, e cada parte dividida em 33 cantos, com mais uma parte de introdução, perfazendo assim a soma de 100 cantos. Além do próprio Dante, há nele mais 3 personagens principais: Virgílio, Beatriz e São Bernardo. O poeta, porém, é a figura central do poema e sua personalidade é tão forte que enfeixa a autoridade para falar em nome de todos os seres humanos. Dante deu-lhe o título de comédia, mas o poema não tinha nada de engraçado. É que naquele tempo denominava-se comédia qualquer história que terminasse bem, ao contrário da tragédia, que sempre terminava mal. Mais tarde, o poeta e crítico literário, também italiano, Boccaccio, acrescentou-lhe o adjetivo divina, e foi assim que ela passou a ser conhecida como Divina Comédia. Já no início do poema, Dante esculpe estes 3 versos famosos. Nel mezzo del camin di nostra vita, mi retrovai per una selva oscura, che la dirita via era smarrita. A meio do caminho desta vida, achei-me a errar por uma selva escura, quando a via veraz deixei perdida. Segundo os intérpretes, essa selva oscura a que se refere Dante representa o pecado em que chafurda toda a humanidade. Para percorrer as 3 partes ou os 3 reinos do outro mundo, inferno, purgatório e paraíso, Dante precisou ser conduzido sucessivamente por 3 guias. Para descer ao inferno e em seguida atravessar o purgatório, seu guia foi o poeta romano Virgílio, que no poema representa a razão. Para ascender pelas dimensões do paraíso, quem o conduziu foi sua amada Beatriz, já que Virgílio, por ser pagão, visto que vivera antes do advento do cristianismo, não podia entrar nessa região divina. Beatriz, nessa parte do poema, representa a graça divina. E, finalmente, para galgar o céu, representado pelas regiões superiores do paraíso, Dante foi conduzido pelo abade francês e doutor da Igreja, São Bernardo. Fato digno de nota é que, segundo Dante, no portal do inferno, por onde ele começou essa travessia, está escrita a seguinte sentença, cuja advertência enfática nos provoca um calafrio na espinha: deixai toda a esperança, ó vós que entrais.
Mas não vamos falar mais neste vídeo da Divina Comédia, e sim do amor platônico, divinizado e espiritual que Dante devotou a Beatriz. Dante nasceu na Itália em 1265. Foi escritor, poeta e político. Era tão inteligente que mereceu do poeta francês Victor Hugo a definição de que havia atingido a marca dos 100 graus, que é a marca representativa dos gênios. Dante, sem dúvida, era detentor de uma erudição enciclopédica, a qual abrangia e dominava todo o saber de sua época. O poeta viveu a primeira parte de sua vida em Florença, até ser exilado por razões políticas. Abandonado pelos amigos, passou o resto da vida no exílio, onde viveu saudoso de sua terra natal, Florença, onde nunca mais pôde voltar. Havia terminado sua obra e estava iniciando a revisão quando, minado pela febre, morre aos 56 anos em Ravenna, cidade que por último o acolhera tão carinhosamente. E vestido com o hábito franciscano, talvez por um desejo pessoal, pois o havia envergado também quando rapazinho, foi sepultado no cemitério da Ordem de Assis, junto à igreja de São Pedro Maior. Voltando algumas décadas no tempo, vamos falar um pouco de Beatriz, que é a deusa evanescente desse poema. O pai de Beatriz, Folco Portinari, era um banqueiro e político muito rico de Florença, e a família de Dante também tinha boa situação financeira, mas não era tão importante e conhecida como a de Beatriz. Misturando história e ficção, narram os biógrafos que Dante viu Beatriz pela primeira vez quando ambos tinham aproximadamente 9 anos. Ela alguns meses mais nova do que ele. Era maio e realizou-se na casa dos Portinari uma festa para comemorar a primavera. Amigos e vizinhos foram convidados, e entre eles a família Alighieri. Dante acompanhou seu pai e naquela mansão viveu experiência inesquecível. Viu Beatriz pela primeira vez. A menina apresentava-se num traje de cor vermelha, com a clássica cinta de couro à moda florentina, levando à cabeça singelo adorno de flores, como convinha à sua idade. Aquela visão fez pulsar acelerado o coração do jovem Dante, e seus pensamentos, em êxtase, levaram-no ali mesmo, a regiões jamais pressentidas pelo ser humano. Sua imaginação acabava de encontrar uma fonte de inspiração para toda a vida. Quaisquer que fossem os rumos a que se visse impelido pelo destino, aquela visão infantil seria como uma luz transcendental a guiar-lhe os passos pela escuridão da existência. Um novo encontro só ocorreu 9 anos depois, em uma das ruas de Florença, quando Dante já contava 18 anos. Naquele dia, ele se encontrava caminhando pela cidade com alguns amigos, quando, subitamente, em uma esquina, deparou-se com Beatriz, que se aproximava ladeada por 2 elegantes senhoras um pouco mais idosas do que ela. Beatriz ostentava um vestido estreito, inteiramente branco e que, na sua sobriedade, lhe acentuava a radiosa beleza.
Ao chegar mais perto, voltou seus olhos verdes para Dante e dirigiu-lhe um cumprimento cortês e amigável. O jovem, como se tivesse sido atingido por um raio durante aquela rápida visão, sentiu-se arrebatado aos páramos celestiais. Era a segunda vez que via aquela musa idolatrada tão de perto, e a primeira que os lábios dela se moveram para lhe dirigir a palavra. Escreveu Dante mais tarde, abre aspas, sua saudação acendeu em mim uma chama de bondade que me fazia perdoar a quem quer que me ofendesse. Ao ouvir seu cumprimento, uma doçura me dominou de tal maneira que meu corpo ficou inteiramente à sua mercê. Toda a minha felicidade estava contida naquela saudação que me inundava todo o ser. Fecha as aspas. Apaixonado e retraído, o poeta não se cansa de exaltar a sua amada. Abre aspas. Essa mulher belíssima era tão admirada por todos que quando passava pelas ruas, as pessoas corriam para vê-la. Ela prosseguia, coroada e vestida de humildade, sem demonstrar nenhum tipo de arrogância pelo que via e ouvia. Aqueles de quem ela se aproximava sentiam no coração tanta nobreza que não se atreviam a erguer os olhos e nem a corresponder à sua saudação. Muitos diziam, depois que Beatriz passava, ela não é uma mulher, mas um dos maravilhosos anjos do céu. Fecha as aspas. Naquele tempo, os casamentos eram arranjados pelas famílias para reforço de alianças políticas, visando a prestígio e poder, e os filhos nem eram consultados, casando-se em geral sem amor. Assim, Beatriz foi levada a casar-se aos 21 anos com o banqueiro florentino Simão de Bardi. Dante, por sua vez, casou-se aos 31 com Gemma Donati, com quem teve 3 filhos, 2 meninos e uma menina. A menina, chamada Antônia, quando tomou o hábito de freira, adotou o nome de Beatriz. Sabe-se muito pouco sobre Gemma, a esposa do poeta, pois não há nenhuma menção nos textos de Dante a seu respeito. Beatriz, ao contrário, aparece em diversas de suas obras, mas especialmente na Divina Comédia. Quando se divulgou, em 1287, a notícia do casamento de Beatriz, Dante a recebeu com serenidade, parecendo estar convencido desde muito de que assim deveria suceder. O nome e a figura de Beatriz achavam-se, porém, associados indissoluvelmente ao seu destino humano e poético. O casamento não interrompeu nele o culto por sua musa inspiradora. Continuou a celebrá-la em seus poemas e canções como se nada houvesse acontecido. Beatriz morreu 3 anos depois, aos 24 anos, provavelmente durante o parto de seu primeiro filho. Ao tomar conhecimento de sua morte prematura, o poeta caiu num profundo estado de sofrimento, só encontrando consolo na ideia de que poderia voltar a vê-la algum dia no céu. Diz ele, abre aspas, pareceu-me ver a gloriosa Beatriz tão juvenil como quando a vira pela primeira vez.
aquela maravilhosa visão me fez perceber que não deveria dizer mais nada a respeito dessa mulher bem-aventurada, enquanto não pudesse falar dela mais dignamente. Espero um dia dizer sobre ela o que nunca antes foi dito sobre mulher alguma. E queira o Senhor que um dia minha alma possa vir a encontrar minha amada na glória celeste e contemplar o rosto daquela que é bendita pelos séculos dos séculos. Fecha as aspas. Como vimos, o desejo de Dante foi realizado na Divina Comédia. Poucas mulheres neste mundo foram tão divinizadas como a Beatriz de Dante. O amor platônico de Dante por Beatriz. Caros amigos internautas, o texto que acabamos de verbalizar foi condensado e reescrito por nós a partir de variadas fontes. E no poema que apresentamos a seguir, escrito em nossa juventude, procuramos espelhar todos esses acontecimentos, mesmo reconhecendo que nos faltaram engenho e arte para apresentá-los em todo o seu merecido e esplendoroso fulgor. O poema foi publicado em nosso livro Português em Decassílabos, editado pela Pontes Editores. Ele representa todo o carinho e a admiração que devotamos à Divina Comédia, essa obra magistral que permanecerá eterna enquanto houver no mundo pessoas que amem verdadeiramente a literatura e sintam no peito um amor verdadeiro pela verdadeira poesia. Dante e Beatriz. Ó vós que tendes o intelecto são, meditai na doutrina que se oculta nestes meus versos sob um véu pagão. Em meio à estrada desta longa vida, tu te encontraste numa selva oscura, dela emergindo, mas com a arquitetura de teu poema que jamais se ouvida. Comédia é o título que tão só lhe deste, e aqui juntaram os pósteros divina. Ela reflete o teu mundo e a doutrina em que tu creste, terrestre e celeste. 3 regiões, inferno, purgatório e paraíso, compõem o poema. Eis que os amigos, neste vasto esquema, e os inimigos têm lugar notório. Inicialmente, teu guia é Virgílio. Beatriz, depois, assume esse papel. Com ela, ascendes às regiões do céu. Com ele, desces às regiões de exílio. Ah, Beatriz, que poesia imensa! Aos 17 anos esplendia, e assim passou por ti um certo dia, numa casual esquina de Florença. Por um instante ela ladeja a teu lado e te dirige um breve cumprimento. Seus olhos verdes sorriem um momento, e ao contemplá-la ficas siderado. Começa aqui a Divina Comédia, que teu espírito nos trouxe pelas vias tortuosas da Idade Média. E nesses cosmos de teu ser oriundos, é Beatriz, a estrela entre estrelas, o amor que move o sol e os outros mundos.
Para concluir essa viagem pelos reinos da espiritualidade, vamos destacar um dos momentos mais inefáveis que ficou registrado de forma indelével em nossa mente espiritual. Dante, conduzido por Beatriz, cuja beleza vai aumentando à medida que eles ascendem pelas várias dimensões do paraíso, chega por fim ao limite superior do universo, chamado Empírio, morada de Deus e dos espíritos mais elevados. Nessa etapa da ascensão, a formosura de Beatriz é tanta que ela deixa de sorrir, para que sua beleza não ofusque a visão de Dante. Há no Empírio o mais belo de todos os jardins, o qual é percorrido por um rio de luz. No alto, e distribuídas em vários círculos, as almas formam a figura de uma imensa e esplêndida rosa mística, ocupada em seu centro pela Virgem Maria. Sem que Dante o perceba, Beatriz o deixa sutilmente e se posiciona entre as almas que formam o terceiro círculo dessa rosa. E ela o deixa porque sua transparência e luminosidade aumentavam de tal forma que logo mais Dante não conseguiria contemplá-la com seus olhos humanos. Ignorando que sua idolatrada mentora havia se ausentado, Dante volta-se para falar com ela e vê agora a seu lado um velhinho simpático a olhar para ele. É São Bernardo, que se aproxima e passa a conduzir o poeta nesse seu último trajeto pelo Empírio. Beatriz havia descido ao inferno para solicitar a Virgílio que conduzisse o poeta até o purgatório, a partir do qual ela mesma passaria a guiá-lo pelas luminosas esferas do paraíso. Agora, não podendo mais continuar com ele, pois chegara à região chamada Rosa Mística, onde ela mora ao lado da Virgem Maria, pede a São Bernardo que conclua a passagem do poeta pelos reinos espirituais. Dante, então, lança um derradeiro olhar à sua amada, agora situada naquele círculo celestial, e exclama, num brado, que é uma verdadeira prece de imensa gratidão, na qual ele faz um último pedido, já pensando em sua próxima desencarnação. Ó dama, que minha alma se confia, e que por bem de minha salvação acedeste em descer do inferno a via. A ti somente devo esta visão, que me vem por tua ínclita bondade e de tua virtude é projeção. Da servidão me alçaste a liberdade, através destes reinos, na evidência do dom que te outorgou a divindade. Conserva em mim tua munificência, até que possa, acrisolada e pura, desprender-se do corpo a minha essência. Finalmente, com a permissão da Virgem Maria, Dante volve os olhos para o ponto mais alto do Empírio, que é a região mais luminosa do universo. E dentro de uma indescritível luz, o poeta distingue os 3 círculos em que está constituída a Santíssima Trindade: Deus, o Cristo
e o Espírito Santo. Assim, com essa visão beatífica, o poeta alcança o fim de sua jornada, podendo, enfim, voltar para casa na obscuridade da solidão terrestre. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado por assistir a nossos vídeos. Não se esqueça de deixar seu like, inscreva-se e acione o sininho para receber em primeira mão os próximos poemas. Um grande abraço e muita paz.